Oi gente, eu sou a Vivi, uma artista amadora em desenvolvimento e sejam bem-vindos ao meu canal. Quem aqui nunca teve uma ideia super legal para um desenho e na hora de fazer acabou ficando com algo super sem graça, faltando um tchan? Eu particularmente passo por isso o tempo todo e eu sempre me questionei o que podia estar me travando nesse ponto. E foi aí que eu me deparei com a composição. Como uma pessoa que nunca tinha estudado os pilares da arte antes, eu nunca entendi composição, só que aí eu assisti um vídeo, assisti outro e percebi que os conceitos básicos não são tão complicados assim. Além disso, aprender a composição é literalmente aprender a organizar os elementos de uma cena com o objetivo de criar equilíbrio e interesse. Claro que tudo na jornada de aprendizado é como uma série de degraus que a gente sobe e eventualmente um desses degraus vai apresentar um grau de dificuldade um pouco maior. Mas esse vídeo representa o primeiro degrau do aprendizado de composição e pra gente iniciar bem tranquilamente essa caminhada, o estudo de hoje está dividido em duas partes: introdução à teoria com análise de obras e uma prática bem tranquila no final. Começando com a teoria do assunto, a composição é uma parte essencial das artes visuais. Ela trata de como a gente organiza e arranja os elementos de uma imagem de um jeito que faça sentido. A escolha da composição não só define como a imagem vai ser organizada, mas também influencia na intenção e na mensagem que a obra passa. Então, dependendo do objetivo da nossa arte, a gente escolhe como organizar os elementos e as linhas. E com o tempo e prática, a gente vai dominar esses conceitos e vai conseguir usar eles para criar obras com mais significado e impacto. O princípio da composição gira em torno do ponto focal, que é o elemento principal que queremos destacar nos nossos desenhos. Uma maneira de definir o ponto focal é se perguntar onde que eu quero que o observador olhe primeiro na minha arte. E uma curiosidade importante sobre o olhar do observador é que os nossos olhos são primeiro atraídos para o maior elemento da imagem, e só depois a gente nota os detalhes menores. Por isso, pensar no tamanho dos elementos também é essencial para definir a hierarquia dentro da sua obra. Além disso, a escala ela também pode ser usada para criar efeitos de orientação ou até desorientação na arte. Agora que já sabemos que ter o ponto focal bem definido é o primeiro passo para começar uma composição, vamos dar uma olhada nas regras de composição para entender onde e como posicionar esse ponto focal. Eu sei que às vezes a gente ouve a palavra regra e já imagina algo assim super limitante que a gente tem que seguir à risca, só que com a composição não é bem assim. Para cada regra existem inúmeras aplicações, inclusive eu vou usar o termo método durante o vídeo ao invés de regra pra gente já desassociar da sensação de ser algo restritivo e limitante. Mas se lembre que quando você for pesquisar e conhecer mais sobre os tópicos abordados aqui, use o termo regra mesmo, tá? Além disso, eu recomendo super que vocês pesquisem os métodos depois de assistir esse vídeo, porque assim vocês vão ter a oportunidade de descobrir o que encaixa e funciona melhor nos seus desenhos. E bora começar por um método que eu tenho certeza que todo mundo já viu alguma vez na vida em algum lugar, que é o método dos terços ou a regra dos terços. O método dos terços consiste em dividir a imagem em 9 partes iguais, usando 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais. A intersecção dessas linhas cria 4 pontos focais, que são ideais para você posicionar o assunto principal da sua composição. Essa técnica ela ajuda a criar imagens balanceadas e também contribui para uma harmonia visual que guia o olhar do espectador. E eu reforço aqui que nesse método a gente tem os pontos de intersecção como pontos focais, mas a gente também pode fazer o uso das linhas para determinar a posição dos elementos na nossa arte. Por exemplo, se a gente vai representar um horizonte utilizando o método dos terços, é interessante posicionar ele perto da linha do terço superior ou do terço inferior da imagem, ao invés de centralizar. E também, pensando em personagem, a gente pode priorizar o posicionamento deles nos pontos de intersecção. Não é proibido você posicionar o seu personagem entre os pontos de intersecção, só que visando uma composição interessante que faça as pessoas desejarem olhar para o seu desenho por mais tempo, eu usaria os pontos focais. O método do triângulo é utilizado há centenas de anos nas artes visuais e às vezes a gente usa esse método sem nem perceber. O uso das formas triangulares permite a gente definir áreas de foco e guiar os olhos do observador ao longo de toda a composição. A disposição dos vértices também pode ser usada para enfatizar diferentes áreas, ampliando a eficácia da composição. Por exemplo, quando um dos vértices do triângulo está voltado para cima e a base dele está alinhada com o chão, ele vai transmitir uma sensação de estabilidade. O método do triângulo dourado é bastante similar com a regra dos terços, só que ao invés de usar retângulos para dividir a tela, a gente usa uma diagonal de uma ponta a outra. Depois disso, saindo das pontas que não tem diagonal, a gente puxa mais 2 linhas em direção à diagonal e que se encontram formando um ângulo reto, ou seja, de 90 graus. Esse método cria uma tensão dinâmica que resulta numa composição marcante e bastante interessante.
A espiral dourada, ou a espiral de Fibonacci, ou ainda a proporção áurea, é uma técnica geométrica que se baseia em uma espiral logarítmica, cujo fator de crescimento é a proporção áurea. Essa espiral se expande à medida que avança em um padrão específico, e as suas variações começam com um retângulo maior, que é dividido em 2 quadrados, com cada passo adicionando um retângulo maior. Pelo que eu entendi, o ponto da espiral, que é o mais encaracolado, é o nosso ponto focal. E todo o desenrolar da espiral vai ser o caminho dos olhos pela imagem. A espiral dourada é frequentemente encontrada na natureza e sempre foi muito explorada na arte devido à sua harmonia natural e beleza estética. O método da simetria é bastante autoexplicativo. Consiste em posicionar o elemento principal no centro da tela e garantir que ambos os lados da imagem se espelhem. Essa técnica pode transmitir harmonia e tranquilidade, sendo eficaz em diversas situações. O método dos pontos médios consiste em dividir a nossa imagem vertical e horizontalmente utilizando 2 linhas. A gente pode utilizar essas divisões para criar as áreas de interesse. Para impulsionar a nossa composição, a gente pode adicionar elementos como linhas diagonais de uma ponta a outra da tela e também inserir formas geométricas para definir o ponto focal e guiar o olhar do observador ao redor disso, criando ainda mais movimento na cena. A ideia do método das linhas guias é criar caminhos visuais dentro da composição por meio de elementos da cena. Cercas, prédios, estradas são a estrela desse método de composição, e os caminhos traçados por eles ajudam a direcionar o olhar do observador para o foco principal da obra. Particularmente, eu gosto muito desse recurso porque eu sinto que traz muito impacto para a obra e é uma forma muito fácil e simples de atrair a atenção do observador e traz uma interação bacana entre o cenário e o personagem. Enfim, 10 de 10, usarei muito essa. E além disso, utilizar as linhas caóticas também é um recurso muito bom para provocar sensações de confusão ou desordem. Linhas curvas, linhas que se sobrepõem, tudo é válido para criar mesmo essa sensação de confuso. E saindo um pouco da ideia de regra, de método, vamos conversar agora sobre um ponto que tem que ser levado em consideração a todo momento durante a execução das nossas artes, que é o equilíbrio. Quando a gente tem uma concentração de elementos de um lado da imagem e falta elementos do outro, a gente pode causar uma sensação desagradável. Para evitar que isso aconteça, a gente pode adicionar elementos que façam sentido para a cena na região de menor importância, para alcançar uma composição equilibrada sem muito esforço. E para garantir o equilíbrio, a gente pode aplicar algumas regrinhas de matemática. Por exemplo, você pode definir que 1/3 ou 1/5 da cena vai ser composto por um elemento e o restante vai ser espaço vazio ou vice-versa. Não é obrigatório você seguir proporção matemática, o importante mesmo é manter o equilíbrio entre as proporções de elementos e espaços vazios. E essa abordagem não só organiza visualmente a obra, mas também ajuda a guiar o olhar do espectador. Do mesmo modo, se um personagem está olhando para um lado, a gente tem que garantir que esse olhar vai ser direcionado para o lado com mais espaço livre. Assim a gente evita que a composição pareça estranha ou até desconfortável. E sempre tem em mente também que, embora existam essas regrinhas base, é essencial experimentar e descobrir o que funciona melhor para você. Além dos métodos que acabamos de ver, outros diversos elementos podem ser utilizados para construir a composição de uma imagem. As cores, que nós vimos lá no estudo de teoria das cores, também são um elemento importantíssimo na composição. Quando utilizadas de maneira eficaz, as cores podem intensificar a mensagem que se deseja transmitir e influenciar a resposta emocional do público. Só que é um elemento muito subjetivo que pode causar diferentes efeitos de acordo com a cultura e a experiência de cada pessoa. O contraste de formas também tem um papel crucial na composição. Ao utilizar formas variadas, você pode enfatizar o ponto focal da obra e assim capturar a atenção do espectador de maneira mais rápida. O espaço tomado pelas formas é chamado de espaço positivo e o espaço entre as formas é chamado de espaço negativo. Quando esse contraste é combinado com variações de luz e sombra, a gente cria uma leitura visual ainda mais imediata, permitindo que o observador interprete a obra sem esforço excessivo. A gente também consegue resultados similares utilizando diferentes texturas. E depois de toda essa parte teórica, dá para concluir que as regras e elementos da composição são tipo um guia para deixar as nossas obras com um visual mais impactante. Se você está começando, o ideal é pegar leve e começar com composições mais simples, usando poucos elementos. Assim, dá pra gente se acostumar aos poucos com várias técnicas e regras. Isso ajuda a gente a ganhar confiança e entender como as coisas funcionam antes de partir para obras mais complexas. Com a prática, a gente vai usar essas ferramentas não só para criar composições mais atraentes, mas também para contar histórias de um jeito mais fácil e direto. E depois, quando já estiver mais à vontade, a gente vai poder brincar e misturar várias regras de composição numa única obra.
E que forma melhor de praticar do que fazendo alguns exercícios, né? Então vamos lá. Eu peguei uma listinha de exercícios sugeridos, só que é bastante coisa, gente, já adianto. E pra gente poder visualizar junto essa parte de composição e tal, eu vou deixar o Speed Paint rolando enquanto eu faço os comentários. Pra começar, antes de qualquer arte que a gente vai fazer, é super importante juntar referências. E, gente, não é pra se perder na hora de buscar referência não, tá? Se quer um conselho pra não ficar 2 horas pesquisando imagem e se perde no meio das coisas bonitas, tenta juntar pelo menos umas 9 imagens de referência que te respondam 3 perguntinhas. O que eu vou desenhar, onde esse objeto, sujeito ou enfim, onde essa coisa vai estar e por fim, o que essa coisa vai estar fazendo. Se você tiver essas 3 informações nas suas referências, já é um super ponto de partida para você não ficar perdido. E assim, às vezes você não quer que o seu personagem ou que o seu elemento esteja tendo interações com o ambiente, sabe? Ou você não quer que tenha um ambiente, enfim, você tem a liberdade aí de alterar essas 3 perguntinhas, não tem problema. O importante é que as suas referências apontem o caminho que você vai seguir na sua arte. E aí eu abri meu Pinterest como quem não queria nada e fiquei lá vendo imagem, procurando alguma coisa interessante que eu podia usar de inspiração. E eu não tava nem um pouco inspirada em nada, então eu usei esse método de fazer perguntinhas pra mim mesma, de quem eu vou desenhar, onde e o que tá fazendo. E eu encontrei referências com elementos muito interessantes que me inspiraram a criar um contexto. E assim eu organizei minhas referências, deixei tudo alinhadinho pra ficar mais fácil de ver e fui definir quais seriam os meus elementos. Eu comecei pelo personagem com cabeça de girassol, óculos, tal, e aí eu queria que tivesse tanto cidade como natureza de elementos. Só que cidade e natureza são elementos um pouco vagos, né? Vamos combinar. Então eu pensei em fazer uma mescla dos dois ali, num estilo quase um solar punk, colocando uns matos na calçada, uma vegetação, enfim, focando mais no ambiente mesmo. E definido ali mais ou menos os meus elementos e com as minhas referências em mãos, eu já parti para a criação. Essa parte do exercício agora envolve a gente criar 5 desenhos diferentes, utilizando pelo menos um dos métodos de composição que a gente conheceu nesse vídeo em cada desenho. Então vai ser assim: o primeiro desenho usa a composição dos terços, o segundo desenho usa a composição do triângulo, o terceiro desenho a composição da espiral dourada, o quarto desenho usa os pontos médios e o último desenho usa a composição de formas geométricas, que aqui eu defini que seria um círculo pra mim. Ok, bora! Comecei ali na composição, pensei em usar a composição dos terços pra fazer uma coisa um pouco mais comum, uma composição simples mesmo, pra se acostumar com o exercício. Fiz um cenário de cidade, personagem bem alinhado com os pontos focais da composição, e a parede que ele tá apoiando tem uma arte ali que imita a natureza pra, tipo, mesclar os elementos. Muitos pontos desse desenho podem e serão trabalhados com mais carinho, mas antes de pensar com mais afinco nisso, vamos já para a próxima composição para não perder tempo. A segunda composição é a que usa o método do triângulo. A princípio eu quis fazer um personagem lendo um livro para cima, meio que ocupando um espaço de um triângulo na composição, isso numa praça, num gramado ali, de fundo da cidadezinha, com os carrinhos, só que eu achei que ficou muito sem graça e apaguei tudo. Na segunda tentativa, eu coloquei o personagem segurando como se fosse um daqueles globos de neve, sabe? Só que aí era a cidade dentro do globo, e sem neve. E pro elemento de natureza, eu fiz a simetria atrás do personagem, que vai ser tipo um mural, e é isso, tem pássaro, tem flor, natureza tá online, bora pro próximo. Pra terceira arte, na composição da espiral dourada, eu fiquei completamente perdida, porque eu ainda não tinha entendido direito como que funcionava essa composição. E aí eu tentei umas vezes, tal, até entender mais ou menos como que usa, e eu fiz algo que parece promissor. Eu tentei criar uma cena que seria vista num jogo de Stray, ou na série de Arcane, de um personagem sentado no que antes era um duto de esgoto e hoje é só um local abandonado, tomado pela natureza. Ok, bora pro próximo, que eu nem gastei neurônio com esse aqui. Eu fiz os prédios embaixo e o personagem em cima, e as linhas guias que eu tô utilizando aqui são as quinas dos prédios, que carregam o olhar do observador até o personagem. Bem suave, já dá até pra ir pro próximo. Agora o último, hein, que na minha opinião foi o mais legal, porque foi o que eu mais usei tempo pra finalizar. Eu escolhi o círculo pra ser minha forma geométrica nessa composição, e coincidentemente o meu personagem tem uma cabeça bem circular, então usei ele. Dentre as pétalas do cabelo dele, eu inseri os elementos da cidade e também umas plantas para trazer um mínimo de natureza, né? E como ele me lembra um pouco o sol do Teletubbies e o sol fica no espaço, eu coloquei um fundo de galáxia porque eu achei que combinava, e também o roxo é complementar do amarelo, então dá um contraste bem legal ali nas cores da pintura como um todo. E eu gastei o meu tempo no óculos dele para fazer uma graça ali e trazer ainda mais o foco para as formas geométricas, já que o óculos
óculos dele tem um formato bem triangular. E finalizei com isso, 5 composições super diferentes entre si, com os mesmos elementos, porém cada uma contando uma história diferente. E agora vocês vão acompanhar aí o speed paint, eu fazendo os detalhes de cada composição, dando ali uma refinadinha para trazer um pouco mais de definição. Para finalizar, o exercício sugere que ao final você faça uma pesquisa de mais regras e técnicas para aplicar nas composições, para poder manter a mente aberta sobre como as composições funcionam e ter sempre referências atualizadas e fresquinhas. Eu achei esse conjunto de exercícios perfeito, eu nunca tinha feito nada parecido em toda a minha vida e a experiência só me mostrou que a composição é uma ferramenta poderosíssima para a narrativa de uma obra e que com certeza eu vou utilizar mais vezes antes de começar os meus desenhos. E o combinado que eu quero firmar com vocês é que de agora em diante, antes de começar um desenho, vocês também vão fazer primeiro o esboço da composição, pensando nos elementos que temos, a importância de cada elemento dentro da obra, por exemplo, o que eu quero que seja meu ponto focal, o que conta a minha história, o que vai ser ambiente, enfim. E aí organiza tudo isso considerando qualquer uma dessas regrinhas de composição que a gente conversou aqui, ok? E para finalizar esse vídeo, eu convido vocês a conhecer o meu Instagram, que é a rede social que eu mais uso hoje em dia para postar as artes que eu faço. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu desejo tudo de bom para vocês. Um beijo, um cheiro e a gente se vê no próximo vídeo.